Pessoal, nós, os cristãos, nós, os filhos de Deus, nós, aqueles que o Senhor escolheu, nós que somos a geração eleita, levantemos. Levantemos porque o inimigo não está dormindo. Levantemos porque o inimigo está operando. Olha ao seu redor. Olha como é que os jovens estão a morrer. Jovem que tu és. Olha como é que os jovens estão a morrer. Todos os dias morrem pessoas. A morte atacou a faixa etária juvenil. Entenda que o inimigo sabe que o jovem é a força. A juventude é a força. Porque o jovem ainda tem força de levantar, falar de Jesus, pregar de Jesus, dar glória a Deus, levar o evangelho de Cristo até aos confins da terra. Então o inimigo veio tocar esta faixa etária. O inimigo veio para derrubar esta faixa etária. Porque Deus disse, nos últimos tempos eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne da terra e os jovens profetizarão. O inimigo conhece esta profecia. Por isso que tu vês muitos jovens morrendo. Então, nós que entendemos o evangelho, vamos levantar. Vamos levantar. Vamos orar a favor da nossa juventude. Vamos orar a favor da nossa nação. Vamos orar a favor do povo de Deus. Por isso que eu convido você, neste momento, venha, entre comigo no seu quarto, entre comigo no seu coração e vamos buscar a face de Jesus, vamos interceder a Deus para que Ele levante, porque Ele é o nosso Redentor, para que Ele opere. Faça comigo essa oração. Pai, no nome de Jesus. Pai, o Senhor venceu a morte na cruz. Pai, o Senhor disse que tudo está consumado. Pai, o Senhor venceu o inimigo na cruz. Por isso, neste momento, ó Pai, todo espírito de morte que se levantou nessa geração, Pai, todo espírito de morte que se levantou nessa faixa etária, Senhor, que comece a cair por terra em nome de Jesus. Pai, nós estamos a declarar neste momento toda a morte que veio para arrebatar os jovens, ó Senhor, Pai da glória, que comece a cair por terra. Pai, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inimigo. Pai, se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Pai, com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Por isso, neste momento, eu estou a derramar, eu estou a decretar a derrota, a morte foi derrotada, a morte foi derrotada na cruz, a morte foi derrotada na cruz. Toda a morte, Senhor Jesus, que se levantou na minha família, Pai, na minha nação, Pai, na minha faixa etária, Pai, no meu país, na minha província, Pai, neste mundo, em toda a humanidade, Senhor, em toda a raça, Senhor, eu estou a destruir o espírito de morte, Pai, que está a arrebatar os jovens, Pai, que está a arrebatar os jovens, que comece a cair por terra em nome de Jesus, que comece a cair por terra em nome de Jesus, oh Pai da graça, aqueles também, Senhor, que estão a dar os seus últimos suspiros neste momento, Pai, tem muitos que estão a dar os seus últimos suspiros, eu estou a declarar por eles, oh Pai, Tu és o Deus que dá vida, Tu és o Deus que renova, Pai, Tu és o Deus que dá fôlego de vida, Senhor, de vida, Pai. Não permita que a morte os leve, Senhor. Não permita que a morte os leve. Que o Senhor comece a dar vida. Senhor, dê vida. Oh, Pai, que o inimigo caia. Que o inimigo caia. Porque Ele mesmo já caiu na cruz. Ele já foi derrotado na cruz. Não tem nenhum poder sobre os filhos de Deus. Não tem nenhum poder sobre a juventude cristã. Não tem nenhum poder sobre os jovens de Jesus. Aqueles que o Senhor levantou para o seu ministério. Aquele
que o Senhor levantou para a sua obra, aqueles que o Senhor levantou para levar o seu evangelho, Pai, aqueles que o Senhor levantou para publicar o seu nome. A morte não os verá, a morte não prevalecerá, a morte não os tomará. Senhor Jesus, Tu és o Deus que dá, Tu és o Deus que tira. Eu, se iremos de morrer, será porque o Senhor decidiu. Pai, se iremos de morrer, será pela Sua vontade. Pai, se iremos de morrer, será porque chegou o momento, mas não é porque o inimigo quis nos destruir, não é porque o inimigo quis nos derrubar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro vida, eu decreto vida neste momento. A Sua palavra me diz que nós não morreremos, que nós não morreremos, mas viveremos e veremos a glória de Deus, e veremos a glória de Deus. Por isso que eu estou a declarar vida, vida, vida a toda a face da terra, a toda a carne da terra. Eu estou a declarar vida para esse espírito de morte que se levantou. Senhor, neste momento, eu estou a destruir, eu estou a expulsar. A Bíblia me diz que toda arma forjada contra vós não prevalecerá. Oh Senhor, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Oh Pai da graça, virão em um só caminho, mas fugirão em 7 caminhos. Por isso, neste momento, espírito de morte, comece a sair, comece a fugir, porque Cristo chegou, aquele que te venceu na cruz, neste corpo, nesta família em que você está a buscar a quem arrebatar. Neste momento eu declaro, comece a fugir, porque o Cristo te venceu na cruz, aquele que te venceu na cruz chegou nesta família, tomou posse deste corpo, tomou posse desta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor opere, que o Senhor dê vida e que o Senhor transforme, em nome de Jesus Santo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos continuar orando. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Então não canse de buscar a Deus por você, pela sua família e pela tua nação. Saia na distração, porque o inimigo quer que você continue distraído enquanto ele está a arrebatar os céus. Então saia na distração. Vigie, vigie como diz a palavra de Deus. Vigie dia e noite. Ore, busque a Deus. Consagre a sua vida, a sua família nas mãos de Deus. Consagre o teu país, a tua nação nas mãos de Deus. Vamos nos unir. Vamos buscar mais e mais a presença de Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.